Acompanhe nesse vídeo aqui como é que a gente pode criar esse tipo de resultado. Vamos lá. E para esse vídeo aqui eu vou utilizar o resultado da atividade prática de um dos meus alunos lá da Suite Criativa, tá bom? Isso aqui é uma fusão criada para a atividade prática do módulo 3 do curso de Photoshop, onde os alunos aprenderam justamente sobre fusões, sobre montagem, sobre perspectiva, composição de imagem e assim por diante. Já te convido, inclusive, para conhecer o meu curso de Photoshop, o link está aqui na descrição. Aproveita que tem promoção lá até o final desse mês de fevereiro. Você só paga R$ 99,00 pelo curso, beleza? Se você quiser acompanhar comigo a criação desse material, desse GIF animado, você pode baixar esse documento aqui. Eu diminuí ele bastante para ficar mais leve. Aqui na descrição tem um link para você baixar só para você praticar comigo. Bom, é claro que você já deve ter visto diferentes tipos de animação, principalmente se você navega muito por portfólios no Behance, vai. Tem animações de logotipos, de ilustração, de fusões, de montagens do Photoshop, de modelagem em 3D, entre outros. É claro que cada resultado demanda um processo ligeiramente diferente, mas se você entender como a ferramenta do Photoshop funciona, você vai conseguir criar qualquer outro tipo de resultado sem nenhum problema. É por isso que eu vou te mostrar aqui detalhadamente como é que você pode criar esse resultado independente do projeto que você esteja tentando executar. Bom, o primeiro passo nesse caso aqui, que é uma montagem do Photoshop, é que você mantenha as suas camadas muito bem organizadas. Isso aqui, olha só, o Rogério do Rosário, que é o autor deste projeto aqui, entendeu muito bem. Então a gente vê bastante sobre isso lá na Suite Criativa, a gente vê a organização de camadas, como é que você pode gerenciar sua composição legalzinho, e ele organizou muito bem as suas camadas em cada um dos assets que ele utilizou aqui, né? Os assets são as imagens que ele usou para composição, e isso aqui facilita muito a sua vida na hora de você criar o seu GIF animado. Por quê? O que a gente vai fazer basicamente no GIF animado é desabilitar as camadas e reabilitá-las gradativamente para que a gente consiga demonstrar a evolução do job através do GIF animado, utilizando a ferramenta de animação do Photoshop. Então, organizar as camadas muito bem é fundamental para que você consiga fazer isso, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou expandir aqui os grupos. Eu tenho aqui a camada do soldado, que é esse carinha que está aqui na frente, as luzes, a montanha, que são a parte do chão, né, do solo. Eu tenho aqui a base, que eu acho que foi a imagem base que ele utilizou como referência. Na verdade, eu tenho a base militar, né? Eu acho que é a base militar ali em cima. A gente vai expandir aqui a estátua e também o céu. Aqui tinha uma estátua, na verdade, ela foi removida. Deixa eu tirar aqui essa estátua. Prontinho. Deixa eu apagar o grupo inteiro. Ok, prontinho. Então a gente tem aqui o nosso trabalho todinho organizado para que a gente consiga construir a nossa animação. Em seguida, o que você vai fazer é abrir aqui no menu o Window, o painel Timeline do Photoshop. Esse painel permite que você crie e também edite animações ou vídeos, coisas que eu já mostrei aqui no canal. A partir do painel Timeline, você tem aqui na parte de baixo, deixa eu aumentar ele aqui, você pode criar um vídeo, uma animação em frame, ou você pode mudar aqui também para criar uma timeline de vídeo, ok? Então você tem essas duas opções, e a opção aqui de baixo é a que interessa pra gente, Create Frame Animation. Clicando aqui em Create Frame Animation, ele vai exibir aqui esse pequeno painel na parte de baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui mais, não dá para aumentar mais. Tem esse painel aqui embaixo, olha só, onde você tem um frame, ele já te dá um frame aqui de graça, né? Você não precisa pagar nada, ele já te dá um frame aqui, e a partir desse frame você pode iniciar a criação da sua animação. E o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai esconder manualmente aqui, olha só, clicando e arrastando, a gente vai esconder todas as camadas do nosso projeto. Olha só, é só ir clicando e arrastando aqui nos olhinhos, e aí você vai reduzindo até você não ter mais nada, ter aqui apenas o seu fundo branco, vai? E a partir desse ponto a gente começa a criar a nossa animação frame a frame no Photoshop de um jeito muito simples. Tudo que você precisa fazer é ir exibindo as camadas, olha só, ele vai adicionar essa visualização aqui no seu frame, e aí você vai clicar aqui para adicionar um novo frame. Você vai ter um segundo frame, e nesse segundo frame você ativa a segunda camada que você quer exibir. E olha só a diferença, primeiro frame, segundo frame. E tudo que você precisa fazer é isso, você vai adicionando um novo frame, e aí você exibe uma camada que você achar interessante. Vou exibir duas aqui. Coloca mais um frame, exibe mais uma camada aqui em cima, ok? E aí dessa maneira você vai adicionando frames e vai exibindo, nesse caso, como está muito bem organizada as camadas, como estão muito bem organizadas, fica muito fácil você ir exibindo cada um dos ajustes que foram empregados.
Para manipulação de imagem, para outro tipo de fusão que demande pintura digital, outro tipo de recurso, você vai ter que planejar deixar algumas camadas, algumas cópias mescladas dos resultados, né, empilhados aqui para você conseguir fazer esse tipo de resultado. Mas continuando, aqui a gente já tem a base militar, mas eu não vou colocar a base ainda, tá bom? A gente vai passar aqui para essa parte que são as montanhas. Então a base a gente deixa por último, vou adicionar mais um frame e a gente coloca aqui a primeira montanha, mais um frame, coloca os ajustes aqui dessa montanha, mais um frame, coloca os demais ajustes, aqui, prontinho, você pode ocultar de novo, mais um frame e a gente coloca a outra montanha. E aí é só isso que você tem que ir fazendo, tá? Adicionando os frames e criando quadros. Cada quadro vai memorizando as visualizações que você vai deixando, olha só, mais uma vez. Aqui a gente tem o chão, deixa eu colocar apenas o chão, né? E aqui mais uma, vou exibir aqui o ajuste do chão, mais uma e o último ajuste do chão. Como eu já tenho ali a minha montanha ali atrás, o próximo já vão ser as luzes, eu vou voltar aqui e exibir a base. Então eu coloco aqui a base, olha só, ela aparece ali, crio um novo frame. Coloco aqui os ajustes da base, crio um novo frame. Coloco aqui o ajuste final da base e crio um outro frame. Opa, não criou? Prontinho. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ok, certo? E aí, aqui em cima, a gente já vem para as luzes. Adiciono a luz, novo frame. Coloco o farol 1, novo frame. Farol 2, novo frame. E é claro, você escolhe as etapas. Se você quiser pular algumas etapas, pode pular sem problema. Aqui no novo frame vem o soldado, prontinho. A sombra dele, pronto. Aqui vem o primeiro ajuste. O segundo ajuste, o terceiro e o quarto logo de uma vez para acabar. E olha só, a gente tem aí então todas as camadas da nossa fusão visíveis. Quer ver o resultado? É só clicar aqui no primeiro frame e você clica no play aqui, olha só. Ele vai acontecer, ok? Você observa que aqui embaixo você tem uma configuração forever, né? Que é quantas vezes essa animação vai se repetir. Nesse caso, forever, ela vai ficar se repetindo para sempre aí, sempre que chegar no final do GIF, vai voltar para o começo para você exibir novamente. Só que ela está acontecendo muito rápido. A gente pode controlar a velocidade da animação dessa maneira. Eu vou dar um stop aqui. Eu vou selecionar todos os frames aqui embaixo, clicando ou no primeiro ou no último, tanto faz. Segurar o Shift e clicar aqui. Olha só, selecionam todos eles. Dessa maneira, você pode clicar aqui embaixo, onde tem esse 0 segundo aqui, em qualquer um dos frames. Você clica aqui embaixo e seleciona a duração de cada frame. Vou colocar aqui 0,5 segundos, por exemplo. E aí a gente pode dar o play. E olha o resultado. A animação vai acontecendo gradativamente, ok? E aí você vai tendo a fusão, acho que 0,5 ficou legal o tempo, até que você chega no final, no último frame, prontinho, e ele acaba acontecendo no mesmo tempo. Então o que a gente quer agora? Quando chegar aqui no final, eu quero que esse último frame fique parado um tempinho antes de reiniciar a minha animação. O que você pode fazer? Seleciona o último frame, e aqui vamos colocar algo como 5 segundos, por exemplo. Agora olha só a animação acontecendo. Dá o play e olha só, ela vai acontecer gradativamente, à medida que você foi adicionando aí as variações nas suas camadas, foi exibindo elas na sua animação, e aí quando chegar lá no final, pronto, ele vai parar por 5 segundos antes de reiniciar novamente, ok? Olha só, prontinho. Bom, então dessa maneira a gente consegue criar a nossa animação. E você pode a qualquer momento voltar em algum frame e habilitar ou desabilitar alguma imagem que você queira. Tudo isso aqui está memorizado, você pode vir aqui e exibir as camadas de novo. É claro que se você mexer muito, você pode acabar se perdendo um pouquinho, tá bom? Então se você ir no caminho certo, já desde o começo, você não vai ter problemas aí, não vai acabar se confundindo com as camadas, beleza? Pronto, então isso aqui já está completo. O que a gente precisa fazer agora é exportar isso em formato de GIF, seja para a gente publicar no Behance, ou no nosso site, no nosso blog, ou postar no Facebook, ou em qualquer outra rede social que aceite GIFs, é mesmo? No caso do Facebook, ela aceita GIFs a partir de sites externos. Depois de construir então a sua animação, é só você clicar aqui no menu File, e em seguida em Export, e você seleciona a opção Save for Web. Aqui em Save for Web, você vai ter essa opção aqui, olha, GIF 128 Jitter-Ed, GIF 128 Not Jitter-Ed. Você observa que cada um vai ter aí um resultado diferente. Eu acho que esse Jitter-Ed aqui
são esses pontinhos, né? Que ele coloca, eu não sei muito bem qual que é a diferença, mas tem relação aqui com a otimização, ok? Aqui a gente tem as arestas muito mais visíveis, né? Eu vou deixar aqui no G-Thread, que fica mais suave, fica mais interessante. Olha só aqui, a gente pode afastar um pouquinho. Você percebe que acontece uma espécie de perda de qualidade quando a gente tenta fazer a conversão da imagem em GIF ou em GIF, no Photoshop ou em qualquer outro aplicativo. Isso acontece porque o número de cores que pode ser utilizado em um GIF, ela é limitada, mas você ainda pode controlar o número máximo, olha só, até 256 cores. Isso vai te dar um resultado mais interessante, mais suave de transição de cores. Então o tamanho máximo aqui, ou a quantidade máxima da paleta de cores de um GIF ou GIF é apenas 256 cores. Escolhendo então aí a coloração máxima, você tem aqui algumas configurações. Eu recomendo que nesse caso você desmarque aqui a transparência para o seu arquivo não armazenar um canal alfa. E aqui embaixo você pode escolher qual que é o tamanho final da sua animação. Aqui está 2000/945 pixels. É claro que quanto maior for a sua animação, no número de pixels, mais pesado vai ser o seu arquivo. Então, neste caso, eu recomendo que você não use nada mais do que 1000 pixels. Vamos colocar, vou deixar 2000 para você ver o tamanho final, mas você pode deixar aí com 1000, 1500, não tem problema, você pode reduzir aqui para deixar com um tamanho menor. Aqui você tem um método de interpolação, né, que é como o Photoshop vai descartar pixels caso você diminua a sua imagem. E aqui embaixo tem aquela mesma configuração de looping, né? Mantendo aqui a configuração forever pra gente. É só clicar aqui em Save, escolher onde você quer salvar, vou salvar aqui na minha área de trabalho, modifica aqui embaixo para Image Zone para salvar apenas a imagem, e você clica em salvar e dá um OK aí e pronto, a sua imagem vai ser salva. No meu caso ele vai salvar aqui na minha área de trabalho, olha só. Depois então de exportar a minha imagem, eu vou clicar com o botão direito e abrir ela com um navegador. Vou abrir aqui com o Opera, por exemplo. Clicando aqui com o Opera Browser, e olha só, ele vai abrir a minha imagem, e olha aí o resultado final. A nossa animação está pronta. O tamanho final do arquivo ficou em, deixa eu ver aqui, ficou com 4 MB. Olha, é um tamanho bem grande, mas o resultado ficou bem interessante, ficou bem legal. Você pode colocar aí no seu Behance, pode colocar no Facebook. No caso, para carregar no Facebook, primeiro tem que carregar ou em blog ou em outro serviço para armazenar o GIF, e depois você coloca no Facebook e você vai conseguir compartilhar de boa aí a sua animação, ok? Bom, a partir desses recursos você consegue criar diferentes tipos de resultado. Se você tem um trabalho, por exemplo, de um logotipo criado no Illustrator, lá no Illustrator você pode organizar cada etapa do seu processo em camadas, ok? Depois, ou em pranchetas separadas. Depois você pode exportar essas pranchetas e vir aqui no Photoshop colocando elas umas sobre as outras e realizando a animação normalmente. Basta organizar tudo empilhadinho, tudo bonitinho, um em cima do outro para você não se perder, e aí você consegue criar outros tipos de resultados. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar.